Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre inspirações. Veremos uma playlist comentada com letras que inspiram a seguir em frente e as suas contribuições para o seu projeto de vida. Vamos lá? A ideia dessa aula é que você possa se inspirar para o seu projeto de vida. Então nós escolhemos aqui uma playlist que foi escolhida, claro, de acordo com a nossa visão sobre isso. Mas já adianto, depois dessa aula eu te sugiro que você faça a sua playlist e que use essa playlist como inspiração para a sua vida. Então nós começamos aqui com a música Máscara, da Pitty. Nessa música, Pitty fala muito sobre as máscaras sociais. Repare que quando ela diz tire a máscara que cobre o seu rosto, ela está pedindo o quê? Ela está pedindo mostre quem você é, mostre o seu verdadeiro eu, mostre quem de fato você é. E isso é para a gente refletir sobre quantas máscaras muitas vezes nós vestimos para podermos viver em sociedade. E o nosso eu verdadeiro, que nós muitas vezes sabemos qual é, nós deixamos escondido e muitas vezes escondemos até de nós mesmos. Quando ela diz aqui o seu verdadeiro jeito de ser, ela está falando de autenticidade. O seu verdadeiro jeito de ser não tem nada a ver com você querer copiar modelos. O seu verdadeiro jeito de ser pode ser que ele nem agrade a tanta gente assim. Pode ser que ele não faça tanto sucesso, mas ele é o seu verdadeiro jeito de ser. E por isso que ela chama para isso, para que a gente busque essa autenticidade dentro de nós. Quando ela diz ninguém merece ser só mais um bonitinho, ela está falando sobre a quebra de padrões. Todo mundo quer ser igual, todo mundo quer ser bonitinho, todo mundo quer ter o mesmo rosto, o mesmo cabelo, o mesmo corpo, agradar da mesma maneira. Mas será que todo mundo precisa ser igual? Como ela diz, ninguém merece ser só mais um bonitinho. E, finalmente, a autolibertação, a capacidade de você se libertar. Quando ela diz, sem se preocupar em ser adulto ou criança. E é muito interessante essa escolha da Pitty para essas duas figuras, do adulto e da criança. Porque quem disse que quando chega o adulto, a criança precisa desaparecer? Quem disse que se a criança pode pensar o que é ser adulto, por que o adulto não pode retomar a criança que existia? E muitas vezes nós temos medo de libertar essa criança, porque criança tem dúvidas, criança é frágil, criança chora, criança tem medo, criança é ingênua. E nós temos medo de tudo isso, porque somos levados a acreditar que temos sempre que ser os corretos, os perfeitos, os bem-sucedidos. Então, essa música traz muito essa reflexão. Outra música que eu quero trazer para vocês é a música Tocando em Frente, que é a composição de Almir Sater, gravada pela primeira vez na voz de Maria Bethânia. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Em Tocando em Frente, começa com a frase que diz, ando devagar porque já tive pressa.
Então veja, com as experiências da vida a gente aprende. Aprende a andar um pouco mais devagar, a não ter tanta pressa, a não querer tudo para agora, tudo tão de repente. Aprende aquilo que hoje em dia se chama de esperança e resiliência, palavra da moda. Então, a esperança de continuar andando, ando devagar, mas ando. Então, se eu continuo andando é porque eu sei que eu posso chegar a algum lugar, mas ando mais devagar, ser mais resiliente, ir com mais calma, não querer controlar todas as coisas, ter consciência das nossas limitações, né? Quando na música diz, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Olha que libertador que é poder dizer, eu não sei de tudo, eu posso não saber de nada sobre alguma coisa e tá tudo bem. Eu preciso ter consciência de que todos nós somos limitados. Ninguém sabe tudo e nós não precisamos saber tudo. A compreensão é termos compreensão da realidade. Quando a letra da música diz: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. O que é compreender a marcha? É entender como as coisas são. Não necessariamente se conformar, mas é entender. É entender, será que eu tenho forças para tentar mudar a realidade? Será que eu não posso mudar a realidade? Se eu não posso mudar, como é que eu posso fazer para viver essa realidade da melhor maneira possível? Então essa música ela traz uma reflexão sobre isso, sobre a nossa caminhada na vida. A outra música que eu trago para você é Tempo Perdido, de Legião Urbana. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Então, nessa música, ela começa dizendo, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Ou seja, uma música que traz a ideia de que, bem, aquilo que passou eu não posso fazer mais nada. Não é possível mudar o que passou, mas é possível fazer algo diferente daqui para frente. Então nós não precisamos ficar presos ao passado e podemos pensar em algo melhor daqui para frente. Buscarmos o nosso melhor hoje, não amanhã, não daqui 10 anos. Eu quero ser melhor, não. Hoje, o que eu posso fazer de melhor hoje? Quando ele diz, o nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. O suor sagrado é o esforço, o suor aí representa o esforço, o trabalho que nós temos para construirmos algo novo. O sangue amargo representa o resultado do esforço do passado. Então quando ele fala do sangue amargo, o sangue amargo deixa ele lá. O nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo, ou seja, pensarmos sobre o que podemos fazer hoje para que no futuro possamos ser melhores do que já fomos, é muito melhor do que ficarmos presos ao passado remoendo aquilo que já foi. Perceber as oportunidades que a vida oferece, como no trecho em que a música diz, veja o sol desta manhã tão cinza. Olha que interessante, quando amanhece cinza é porque está tudo nublado. E aí, o que eu faço diante de um dia nublado? Bem, diante de um dia nublado eu não posso querer tomar sol, porque não há sol para tomar. Mas há um sol brilhando, já que o dia amanheceu é porque há um sol brilhando. O que eu consigo fazer em um dia nublado com o sol brilhando pouco, mas brilhando de alguma forma? É uma metáfora para nós pensarmos o que eu posso fazer diante da realidade que eu tenho, mesmo que essa realidade não seja exatamente aquela que eu queria. Então daí a ideia de nós percebermos as oportunidades.
E finalmente, é respeitar o nosso próprio tempo. E por isso que a música repete tanto, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. É como um mantra para que a gente possa entender que a gente não precisa fazer as coisas no tempo dos outros. Você que está aí prestes a pensar uma carreira que você tem que seguir, qual curso você tem que escolher, eu tenho que passar esse ano. Eu sei que muitas vezes você vai ter pressão, na sua casa, na sua família, e daí é pensar, o que eu posso fazer diante disso? Como eu posso tentar me sair melhor dentro dessa situação? Mas é ter na sua mente, onde ninguém pode penetrar, a ideia de que você tem o seu tempo. A outra música que eu trago é a música Epitáfio. Ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger. Essa música dos Titãs, ela é uma música bastante reflexiva, é uma música que fala do epitáfio. O que é o epitáfio? O epitáfio é aquela escrita que vai nos túmulos, nos cemitérios. Então, a música toda é como se fosse um epitáfio de alguém que já morreu e que está pensando sobre a própria vida. E no que essa música pode contribuir para nós nos inspirarmos na vida, não é? Olha só, ela pode nos contribuir para que a gente pense qual a vida que nós não, qual o epitáfio que nós não queremos que esteja escrito na nossa lápide. Então, o que nós podemos fazer para que esse epitáfio não seja escrito dessa forma? Tá? Então a música começa nos lembrando que a vida vai passar e isso é inevitável. Então diz o seguinte: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Então eu devia ter vivido. Então é o epitáfio de alguém que talvez tenha ficado se limitando muito a vida inteira, muitas vezes preocupado com o que os outros vão achar, preocupado com o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, e muitas vezes deixou de viver. E aí nesse momento está pensando sobre a sua vida. A vida vai passar, mas nem tudo vai ser como nós queremos que seja. Então a música diz para nós, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então às vezes tentarmos deixar os outros serem como são, entender como nós somos, sabe? Me preocupar menos com o que as pessoas acham, com o que as pessoas pensam, entender que não adianta, a gente pode fazer o que a gente quiser e muita gente nunca vai deixar de ser como é. E procurar levar a vida de maneira mais leve. Esse é o convite aqui. E, finalmente, que nem tudo pode ser controlado. Por isso o refrão da música diz, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Porque veja só, quem anda distraído não está preocupado com o que está acontecendo ao redor. E aí ele diz, o acaso vai me proteger. Quer dizer, nós temos que nos preocupar tanto, Você, adolescente ainda, mas já tem que se preocupar, meu Deus, eu vou ter que fazer o vestibular, qual curso que eu vou fazer, em qual universidade que eu vou fazer, qual o cursinho que eu vou fazer para prestar o vestibular, qual o curso que eu vou fazer, será que depois que eu me formar eu vou ter emprego, será que eu vou conseguir trabalhar, será que isso vai dar retorno? Nós acompanhamos nas redes sociais como vocês se comunicam e muitas vezes o que nós vemos é isso, essa necessidade de controlar todo o futuro. Sendo que, na verdade, não é possível controlar. Então, quando ele fala sobre
andar distraído, a imagem que nós temos aqui é de alguém que está andando sem se preocupar com nada, sem se preocupar com o que está acontecendo ao redor, simplesmente andando. Ah, mas e aí? Podem acontecer coisas horríveis. E aí o refrão da música diz: o acaso vai me proteger. Quer dizer, eu consigo. Quando esse pensamento traz a ideia de eu abrir mão de querer controlar tudo, para entender que nem sempre a gente consegue controlar as coisas. E a próxima música é a música A Estrada, do grupo Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu cochilei os mais belos montes, escalei. Nas noites escuras, frio, chorei. A estrada é o lugar por onde nós caminhamos. Em diversas músicas, diversos poemas, em diversas metáforas, a vida é a estrada. E essa música traz um pouco essa ideia. Nem todo mundo vai reconhecer a sua caminhada. Então você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Então o eu lírico da música fala com alguém que não sabe o quanto essa pessoa caminhou para chegar onde ela está. E tá tudo bem. Pessoas não vão reconhecer a nossa caminhada. Pessoas não vão valorizar a nossa caminhada. Quem é que tem que valorizar essa caminhada? Quem é que tem que reconhecer essa caminhada? Somos nós mesmos. Então, se você está aí pensando na sua caminhada, o que você quer para o seu futuro, o que você vai fazer o ano que vem, como será a sua vida, observe, pense nisso, pense como você quer. E cuidado ao compartilhar isso com pessoas que muitas vezes vão começar a dizer: ah, não, mas isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Por quê? Porque você pode acabar muitas vezes acreditando nisso e travando a sua caminhada. Então, a música fala sobre momentos diferentes. A caminhada não será sempre de um único jeito, não será sempre boa, não será sempre ruim. Quando nós estamos numa estrada, muitas vezes vai ter buraco, muitas vezes vão ter surpresas. Nós não temos como saber. Então a música diz: os mais belos montes escalei e nas noites escuras de frio eu chorei. Então veja, os mais belos montes escalei. Se eu escalei belos montes, eu vi belas paisagens. Eu vi coisas bonitas. Mas também houve as noites escuras. E nas noites escuras eu chorei. O que a música está mostrando é que a caminhada vai ter momentos felizes e momentos tristes. E não adianta querermos estar felizes nos momentos tristes e nem estar tristes nos momentos felizes. Viver cada momento de acordo com a sua própria característica. E, finalmente, a música vai dizer pra gente que o aprendizado é constante. Ele não acaba nunca. Quando ela diz assim: a vida ensina e o tempo traz o tom para nascer uma canção. Ele usa a metáfora da canção, do tom, para dizer que a vida mesmo vai nos ensinando como lidar e como entender essa nossa história. Então olharmos muitas vezes para a nossa própria vida, para como as coisas estão acontecendo, pensarmos sobre nós mesmos. E, por último, eu quero falar de fé. Então, nada melhor do que essa música de Gilberto Gil, que é Andar com Fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que tem um refrão bastante marcante em que ele diz: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Então, fé é fundamental. E aí nós não estamos falando necessariamente de religião, são coisas diferentes. Quando ele começa dizendo andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, significa quando a gente acredita, quando a gente tem fé, não falha. Mesmo que as coisas não aconteçam como nós queremos, nós sabemos lidar com aquela situação porque nós acreditamos no que fazemos. Então, acreditar, ter fé é isso, é acreditar, é confiar no que estamos fazendo, no que queremos, mesmo que os resultados não apareçam de imediato. E cada pessoa tem a sua forma de fé, por isso que nós não estamos falando de religião, dessa instituição que é a religião. A fé é algo interior, é algo subjetivo, é algo que cada um de nós desenvolve de uma maneira, mesmo que a gente seja orientado por uma doutrina religiosa. Por isso que não é sobre isso que nós estamos falando. Quando a música diz que a fé está na mulher, a fé está na cobra coral, num pedaço de pão. Então veja, a fé pode estar em várias referências. Qual é a sua referência que te proporciona a fé? No que você se apega, no que você acredita? É sobre isso. E fé, mais importante, fé não é a certeza da vitória, não é a certeza de que tudo vai dar certo. Fé é força, mesmo na incerteza. Então a música diz isso quando diz assim, certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião. Então veja, eu posso não ter certeza se o que eu estou fazendo vai dar certo. Mas se eu acredito naquilo, se eu tenho fé naquilo, tá tudo bem. O resultado pode ser consequência de diversos fatores. Mas o mais importante é eu ter fé no que eu estou fazendo. E como eu disse, fé não é religião. Fé é confiança. Então, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. É por isso que ele diz isso. Mesmo a quem não tem fé, ou seja, quem não acredita, a fé costuma acompanhar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está com uma ideia equivocada do que é a fé. E ela acha que ela não tem fé, mas ela continua. Se ela continua, é porque no final das contas ela tem fé. Então, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim e pelo não. Então, é muito importante ter essa fé, acreditar em você, saber que o que você quer, você sabe por quê. E mesmo que os resultados não apareçam de imediato, é continuar acreditando, continuar buscando formas de alcançar aquilo que você almeja. E para você poder continuar a sua caminhada, para você continuar caminhando e cantando e seguindo a canção, eu trouxe aqui uma sugestão, uma lista de outras músicas que podem incrementar aí a sua playlist. A minha sugestão é que em algum momento você pare, ouça essas músicas, procura fazer isso e refletir sobre as letras, sobre o que elas estão dizendo. Porque a ideia aqui é que você, agora já no final dessa caminhada do ensino médio, consiga pensar sobre como vai ser a sua caminhada daqui para frente, o que você quer nessa caminhada. E tenha fé, acredite em você, acredite no seu projeto de vida, e busque meios para a realização desse projeto. E assim chegamos ao final dessa videoaula, chegamos ao final dessa vivência. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero de verdade ter contribuído aí para o seu crescimento, para o seu autoconhecimento, para o desenvolvimento da sua fé e espero de verdade que você seja feliz. Um grande abraço e vamos aí para uma última reflexão sobre o conteúdo dessas aulas. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Milton Nascimento. Bons estudos e até um dia.